Eu quero, neste momento, convidar o nosso pastor, convidado, para nos trazer a palavra nesta noite. E quero dizer que é uma alegria para nós, pastor, viu? Receber o senhor e sua esposa. Quero convidar aqui nosso irmão Rosenberg, ali do assentamento Pirangi, ele que pastoreia ali uma igreja e tem cavado os poços naquele lugar, e Deus tem feito maravilhas, e ele vai fazer esta oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem ficar de pé, irmão, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. E vamos orar apresentando o servo do Senhor, que essa noite será o canal que Deus vai usar para falar com cada um de nós aqui essa noite. Oremos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, essa noite, Deus, na Tua presença, Senhor, orando a Ti, Senhor, nesse momento, e já Te apresentando a vida do Teu servo, que será o Teu canal para a Tua igreja nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes em estarmos aqui, eu e minha esposa. Estamos felizes em estarmos revendo o José e a Jezareli, né? Eles eu até brinco, eles são de Jucurutu e estão aqui, né? Mas eu estou feliz em vê-los sendo bem recebidos, trabalhando na igreja. Para nós é uma alegria muito grande, né? A alegria de um pastor é quando ele vê alguém que ele teve ali uma participaçãozinha e essa pessoa está desenvolvendo na obra de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Arthur, que também, né, está à frente da mocidade, e pela honra de estarmos aqui. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Hilton, né? Eu acho que ele me conheceu bem novo, né, pastor? Eu acho que eu vim a Macau, tem uns 36 anos, eu acho que eu vim aqui, porque eu devia ter uns 14 anos. E eu lembro até do hino que eu cantei nesse dia, era um congresso de jovens. Os jovens de Açu vieram, meu pai era pastor em Açu na época, e eu lembro que aqui eu vi a irmã Lavínia cantando, uma jovem que o Senhor já recolheu, e a minha esposa. E a gente, inclusive, no dia eu disse: Deus, eu queria uma jovem como essa. Interessante, né? E eu fui. Meu pai foi pastorear em Canguaretama, e lá foi onde ela morava, foi onde nos conhecemos. Quando eu morei em Açu, Deus me deu uma promessa muito significativa. Ele me disse que tinha alguém escolhido para mim e que ele iria bloquear o meu coração para que eu amasse a pessoa certa na hora certa. E ele me disse: quando você olhar para essa pessoa, você vai saber quem é. E Deus cumpriu a sua palavra. Deus é fiel e Ele cumpre. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. Eu estou grato a Deus pelo privilégio de ministrar a sua palavra. Estou um pouco preocupado porque o texto é muito profundo. Eu não sei se vou ter sabedoria para explicar, mas a minha intenção é irmos lendo e explicando o texto. Por isso vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. A gente sabe que esse trecho, capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, uma carta em que o apóstolo Paulo escreve, é uma carta de gratidão, conhecida como a carta da alegria. O apóstolo Paulo está preso, ele recebe algumas doações da igreja de Filipos, uma igreja pobre, mas uma igreja que investia
em missões. E essa igreja sempre cuidou do apóstolo Paulo. E ele então recebe essas doações na prisão e ele escreve uma carta para essa igreja, mas ele também fica sabendo de algumas coisas que ele aproveita para ensinar como um pastor, para ministrar. E quando você vai para o capítulo 2 e o versículo 2, você vai ver principalmente ele pedindo: completem a minha alegria. Ele já está alegre com aquela igreja, mas é como se ele dissesse: para que eu fique ainda mais alegre com vocês, façam o que eu estou mandando. E ele vai dar algumas ordens aqui no texto. E quando nós vamos para os versículos 5 ao 11, trecho no qual o versículo 9, escolhido pela liderança e pelos jovens aqui, está inserido. Este trecho, ele está inserido dentro de um contexto de exortação, de forma que nós só vamos entender bem esse trecho se começarmos do início do capítulo 2, quando ele vai então exortar, e depois disso ele vai estender um texto considerado um dos mais profundos e um dos mais inspiradores do Novo Testamento, um dos textos que mais abordam temas centrais da fé cristã, e um dos textos que mais abordam um assunto muito recorrente no Novo Testamento, que é a necessidade de unidade e humildade, seguindo o exemplo supremo do Senhor Jesus. Então, a minha ideia eu proponho nesta noite, com a graça de Deus, uma análise do capítulo 2, explorando assim até onde é possível o contexto, e nós vamos observar alguns termos, e a partir daí as implicações práticas dessa passagem. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta, tenha um pouco de paciência comigo, porque nós vamos examinar as palavras do apóstolo Paulo, refletindo sobre um chamado. Ele faz um chamado nesse texto, uma convocação à humildade, tendo Cristo como exemplo por excelência. Se você for para o capítulo 1, o versículo 27, Paulo começou o assunto aqui. E ele começa convocando eles a se portarem dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vos vá bem, e para que quer eu vá, ele diz, eu quer eu esteja ausente, eu ouço acerca de vós, que vocês estão, observe os termos, no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no evangelho. Então ele começa o assunto aqui. E quando então ele chega no capítulo 2, versículo 1, ele começa com um portanto. E a nossa intenção é trazermos as explicações do texto com aplicações práticas para fortalecer a nossa caminhada espiritual. E quando ele diz portanto, ele diz se. Observe que essa expressão se, ela surge algumas vezes no texto, se há algum conforto, se há alguma consolação, se há alguma comunhão, se há alguns entranháveis afetos. E quando ele usa essa expressão se, ele está usando de forma proposital, ele não está expressando exatamente uma dúvida, ele está usando de um pressuposto. É como se ele dissesse: já que é assim, gente, já que é verdade, que há um conforto em Cristo, que há uma consolação no amor, que há uma comunhão no Espírito, se realmente tem. Ele usa a expressão que a nossa versão traduziu bem ao pé da letra: entranháveis afetos e compaixões dentro de vocês. Se realmente tem isso, ele está conversando com aquela igreja. É como se ele dissesse assim: se tem algo que eu deva insistir com vocês,
nessa carta. E aí, ele inclusive, provavelmente, ele usa as pessoas da Trindade aqui. Se você for para 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, as três pessoas. E aqui ele diz, se tem alguma consolação em Cristo. Depois ele diz, se tem alguma consolação ou algum conforto no amor, porque poderia ser traduzido por amor, e provavelmente ele está se referindo ao Pai. E se há alguma comunhão no Espírito, parece que ele está convocando a Trindade para esse compromisso do Evangelho, para essa conversa que ele está tendo com essa igreja. E aí é quando ele diz, completem a minha alegria. E ele está usando aqui uma ordem, ele não está fazendo um apelo, o termo está no imperativo, ele está exigindo daquela igreja, ele já se sente alegre com aquela igreja, mas ele pede, ou melhor, ele exige, me deixem mais alegre, eu quero ficar ainda mais alegre com vocês. E aí, ele começa dizendo, vocês precisam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Observe, porque esse é o ponto central do texto. Depois ele vai repetir na essência praticamente a mesma coisa quando chega no versículo 5, que ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então esse é o ponto central do texto. A diferença é que a partir do versículo 5 ele vai usar Jesus como o maior exemplo. Aqui no capítulo 2, se você continuar lendo versículo 19 em diante, ele vai falar dele mesmo como exemplo, ele vai falar de Timóteo como exemplo, ele vai falar de Epafrodito, provavelmente, talvez o pastor daquela igreja como exemplo, mas aqui, para ele, Jesus é o modelo por excelência, o exemplo por excelência. E aí quando ele fala que essa deve ser a mentalidade, quando ele diz essa deve ser a mentalidade que vocês precisam desenvolver entre vocês, que mentalidade é essa? O mesmo sentimento, o mesmo amor, um só espírito, uma só mente. Quando ele diz isso, e esse é um apelo que o apóstolo Paulo faz em outras passagens, se você for para Romanos, seria bom você abrir a sua Bíblia para acompanhar no capítulo 12 e no versículo 16. Paulo escrevendo para aquela igreja, ele diz, sede unânimes entre vós. Então esse era um assunto recorrente, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo pensamento. Veja a importância desse tema para os dias atuais, porque se é um assunto recorrente no Novo Testamento, é porque Deus sabia que a sua igreja passaria por desafios como esses. Então esses temas precisam ser abordados, nós precisamos ser confrontados em nossas motivações, em nossas áreas, em porque agimos como agimos. Mas Paulo diz aos Romanos 12:16, sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos ou a seus próprios olhos. E quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1, uma igreja também que passou por grandes desafios de divisão, no versículo 10 do capítulo 1 ele diz, rogo-vos porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer.
Então esse não é exatamente um assunto novo, é um assunto importante, fundamental para o apóstolo Paulo. E agora, quando ele conversa através desta carta com aquela igreja, ele diz: para que vocês precisam me deixar mais alegre, mais contente com vocês, desenvolvendo essa mentalidade de um mesmo jeito de pensar, de amar, um só espírito, uma só mente. E aí ele continua: não façam nada por ambição egoísta. Ele diz, observe que sem a base, eu estou tocando nesse ponto antes de chegarmos nos versículos 5 ao 11 em diante, porque às vezes nós seres humanos desenvolvemos uma síndrome, uma atração pelo espetacular, e nós estamos vivendo uma época de uma teologia da prosperidade em que só se apresenta o trono. Então para nós é muito empolgante essa mensagem do filho no trono, mas o ponto central do texto é que antes de chegar lá, ele se humilhou, e nós devemos dar o exemplo e fazer a mesma coisa e ser como Jesus. Então ele diz: não façam nada por ambição egoísta ou por vanglória. Expressão muito forte no texto, que é a ideia de fazer algo em busca de algum tipo de reconhecimento ou fama que perece. Eles não façam nada. Isso aqui para Paulo são os comportamentos necessários a quem tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente, ou a quem tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele diz: não façam isso por vaidade, mas humildemente. Considerem os outros superiores a si mesmos. Observe a quebra aqui, a inversão no comportamento, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Aquela igreja devia estar enfrentando problemas de discórdia. Se você for, como nós já lemos, capítulo 1, versículo 27, ele vai já entrar nesse assunto, falando da necessidade deles terem o mesmo espírito no combate do evangelho, deles se unirem mais. No capítulo 2, no versículo 14, ele diz para aquela igreja: procura fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Ele não iria dizer isso por acaso. Era uma igreja que amava o apóstolo Paulo, mas estavam brigando entre si. E quando você vai para o capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, havia duas irmãs naquela igreja que estavam brigando. Elas deviam ser muito influentes, talvez estivessem causando uma situação de desconforto na igreja toda. E Paulo então escreve para elas dizendo: eu peço a Evódia e a Síndique que sintam o mesmo no Senhor. Você observe que é sempre o mesmo apelo: sintam o mesmo no Senhor. Tenham o mesmo pensamento que ele teve, tenham a mesma mentalidade que ele teve, por causa do evangelho, por causa do reino. É o que, agora, é claro que a gente falando assim soa muito suave talvez, mas o apóstolo Paulo está dando uma ordem. Ele não está simplesmente dando uma opção ou fazendo um apelo, ele está dando uma ordem. Ele está dizendo: façam isso, ajam desse jeito. Se realmente tem algo de Deus em vocês, se realmente tem o amor de Deus em vocês, se realmente tem a comunhão do Espírito em vocês, ele está dizendo: façam desse jeito. Glória a Deus. E aí quando você vai para Romanos capítulo 12 e o versículo 10, louvado seja o Senhor.
E o versículo 10, também em outras cartas Paulo faz a mesma exortação, sempre frisando. E ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha o princípio. Aqui aos Filipenses ele diz: considerando os outros superiores a si mesmos. Cada um cuidando não somente do que é seu, mas também o que é do outro. Ele está combatendo o egoísmo e o orgulho. Aqui aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, ele diz: se amem cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É aquela ideia de, ao invés de eu estar preocupado em aparecer, eu quero que o meu irmão apareça. Ao invés de eu estar preocupado em me destacar, eu quero que o meu irmão se destaque. Ao invés de eu estar preocupado em puxar o tapete de alguém, eu quero ser uma plataforma para que Deus use ele e para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Quando nós vamos para Romanos capítulo 15, versículo 5, Paulo diz assim, é claro, é outra carta, mas o assunto é o mesmo. Ele diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação. Ele faz até uma oração. Paulo leva tão a sério essa importância, esse assunto tão importante da igreja manter uma mesma mentalidade, o mesmo sentimento, que ele chega a orar. E ele diz: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você vai para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 26, uma igreja também que passou por muitos desafios, Paulo diz: gente, aos Filipenses ele diz, não façam nada por ambição egoísta ou por vanglória ou por vaidade. Aos Gálatas 5 e 6 ele diz: não sejam cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros, porque esse sentimento contrário do reino, que é o sentimento em busca de glória humana, ele gera muita competição e inveja. E Paulo sabia disso. Ele causa irritação no meio do povo de Deus, porque ele cria um clima de competição e inveja. E Paulo então está combatendo. E quando você vai para 1 aos Coríntios, capítulo 10, abra sua Bíblia, anote, acompanhe, versículo 24, ele diz: ninguém busque o proveito próprio, cada um se preocupe com o que é do outro. Olha, o mesmo princípio. 1 aos Coríntios 10 e 24. 2 aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 11. Palavra de Deus nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede íntegros, sede consolados. E aí ele diz: sede de um mesmo parecer, vivei em paz. É como se ele estivesse dizendo: tenha o mesmo sentimento que houve nele. Para você fazer a diferença, você precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí quando chega nos versículos 11, volte para Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Nós temos aqui indicações claras de uma música.
Alguns estudiosos acreditam até que era um hino da igreja primitiva. Outros acreditam que foi o próprio apóstolo Paulo que compôs. Mas realmente a estrutura é uma estrutura poética. E é bom também nós fazermos uma ressalva aqui. Há muita discussão teológica sobre esse texto, com relação a alguns termos. Mas a gente precisa entender que estes versos não foram escritos para estimular qualquer debate teológico. Estes versos foram escritos para exortar ao amor e à humildade. E é bom também nós sabermos que os temas abordados aqui nesses versos a respeito da pessoa de Jesus, eles são evidentes em todo o Novo Testamento. Portanto, não há motivos para duvidarmos da plena divindade nem da plena humanidade de Jesus, se baseando em palavras isoladas dentro desse texto, como a expressão a si mesmo se esvaziou, ou como a expressão que a gente vai chegar lá, ele se fez semelhante aos homens, semelhante não é igual, então a humanidade dele não era 100%, não é isso que o texto quer dizer. Qualquer teoria ou qualquer interpretação desse texto que tende a negar a verdadeira divindade e a verdadeira humanidade de Jesus deve ser rejeitado, porque é contraditório em relação a todo o Novo Testamento. Ou seja, o problema não está no texto, o problema está nas interpretações que alguns fazem desse texto. Dito isso, então nós precisamos perceber a partir do versículo 5 que o apóstolo Paulo mais uma vez dá uma ordem. E aí ele diz: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade. Observe que ele começa fazendo o apelo. E quando ele faz esse apelo, no início, ele fala de um mesmo modo de pensar, a gente sempre vai frisar isso, um mesmo amor, um só espírito e uma só mente. E aí ele fala: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E agora ele diz: tenha o mesmo pensamento, a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai explicar. E aí ele diz, ele subsistindo em forma de Deus. Observe, se você puder grifar aí na sua Bíblia forma, porque ele vai jogar com esse termo forma e semelhança, porque ele vai mostrar o caminho inverso de valores que o Senhor Jesus escolheu. Então ele subsistindo, ou seja, o termo é sendo, ele sendo em forma de Deus. É claro que essa palavra ela ocorre pelo menos umas 3 vezes no Novo Testamento, em Marcos 16 e 12, e aqui em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, a palavra forma. Em Marcos, essa palavra ela é aplicada ao Senhor Jesus quando a forma que ele assumiu após a ressurreição, quando ele apareceu a 2 discípulos, que os discípulos não puderam reconhecê-lo no caminho de Emaús. Em Marcos 16 e 12 fala, depois disso ele apareceu em outra forma. É a mesma palavra usada. Eu estou tocando nesses pontos para a gente entender o que o texto quer dizer com forma. E essa forma em que o Senhor Jesus apareceu é um mistério muito grande ali aos 2 discípulos, porque eles não o reconheceram. Parecia algo diferente da sua aparência usual. A palavra aqui, forma, significa forma, figura, formato corporal, mas especificamente fala de algo bonito, algo esplendoroso, algo grande, algo glorioso.
Quando nós vamos para a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, a Septuaginta traduziu várias expressões que o nosso texto no Antigo Testamento traduziu por forma ou por imagem. Então você vai ter a palavra esplendor, você vai ter a palavra modelo, padrão, você vai ter a palavra aparência, imagem. E aí, quando nós analisamos todo o contexto dessa expressão, usando também os autores do Antigo Testamento e a sua equivalência no Novo Testamento, nós vemos que essa palavra, ele subsistindo em forma de Deus, ela tanto pode ter o sentido de esplendor, majestade, glória, quanto pode ter o sentido de natureza ou essência. Mas aí, quando nós analisamos o contexto, você percebe que ele está falando do esplendor da sua glória. Porque o mesmo texto que diz subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma, olha aí o esplendor, a aparência, a forma de servo, de escravo. E provavelmente então não se refere a uma renúncia da sua essência, mas do resplendor de glória que ele tinha antes da encarnação. Foi algo do qual ele se humilhou. Claro, é algo que deve ter sido algo que existia quando ele não tinha semelhança de pessoas. Ou seja, antes dele encarnar. Não acredito, estou disposto a um diálogo, mas não acredito que esse texto queira dizer que ele abriu mão de seu poder ou de seus atributos. Porque é impossível, algumas coisas são impossíveis em Deus. Os limites de Deus são a sua própria perfeição. E ninguém pode abrir mão de seus atributos sem deixar de ser quem é. Eu não vou saber lhe explicar esse mistério, mas o que eu sei é que ele nunca deixou de ser Deus e assumiu a natureza humana. Então havia algo que ele possuía, que tornava apropriado dizer que ele estava na forma de Deus, algo que ele deixou de lado, assumindo outra forma, vamos usar essa expressão, a forma de servo e a semelhança de seres humanos. Bom, aí a gente percebe que essa linguagem, ela transmite a ideia de que havia uma manifestação da natureza divina por meio dele, que em certa medida foi ocultada na encarnação, em termos de esplendor, de glória. Algum esplendor e magnificência de Deus aos olhos dos seres angelicais, como que convém ao soberano do universo, do qual ele renunciou. Ou seja, talvez aquela luz inacessível. Quando você vai para 1 Timóteo 6:16, Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. Esse texto, ele diz que essa luz inacessível ninguém viu, nem pode ver, se referindo a essa forma. E essa interpretação é apoiada por várias passagens também, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí quando nós vamos, por exemplo, nós vemos que ele se manifestou aos patriarcas da antiguidade através dessa glória.
as escrituras às vezes chamavam de assemelhança, em Números 12, 8. Às vezes chamavam de o rosto, em Salmo 31, 16. Às vezes chamavam de a presença, em Êxodo 33 e 15. E em João 5 e 37, esse é um texto muito curioso, em que se fala sobre a forma de Deus. É um assunto profundo, que a gente precisa entender que entre as pessoas da Trindade ficou definido papéis específicos relacionados a cada uma delas. Por exemplo, quem morreria na cruz não seria o Pai e nem o Espírito Santo, seria o Filho, era papel específico do Filho. Por exemplo, quem nos regenera não é simplesmente, embora seja Deus, claro, mas não é papel específico do Pai ou do Filho, é o Espírito Santo que faz esse milagre em nosso coração. E aí, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, é papel específico do Filho revelar Deus. É possível que toda revelação visível da pessoa de Deus do Antigo Testamento seja uma manifestação do Filho antes da encarnação, porque é papel do Filho revelar Deus. Ele, quando se revelou em carne, ele disse: quem me vê, vê o Pai. Por isso, essa questão da forma de Deus. Então a gente percebe que essa forma de Deus é sua glória visível. O Filho de Deus, ele desfrutou dessa glória com o seu Pai. João 17,5. Quando ele ora, ele diz: Pai, me dê aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. João 17,5. Agora, observe que ele está mostrando essa grandeza nele, para mostrar o nível da sua humilhação, usando o Senhor Jesus como exemplo maior, para que a sua igreja copie o seu papel, cole em seu coração e seja como Jesus. Então, quando ele fala dele, observe, o Senhor Jesus realmente, quando você vai para Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que ele é o resplendor de Deus, que ele é a expressão exata, conforme a versão NVI, do ser de Deus. Hebreus 1 e 3. Quando você vai para Colossenses 1 e 15, Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível. Imagem. A palavra forma, ela pode muito bem ser traduzida por imagem. Então ele está falando daquele esplendor de glória. Mas o mais impactante no texto é que ele disse: ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Observe que o próprio texto está dizendo: ele é igual a Deus. E quando as nossas versões traduziram por usurpação, porque esse é o sentido literal da palavra, mas a ideia, quando alguém não considera algo usurpação, algo roubo, né? Quando alguém não considera, a ideia aqui é que ele não considerava uma invasão imprópria das prerrogativas de ser Deus, porque ele é igual a Deus. Então não era impróprio para ele manter-se nessa posição. E Paulo está sendo bem, vamos dizer assim, com um certo tom de ironia aqui, porque tinha muita gente em Filipos, eu acredito que aqui não tem, mas tinha muita gente em Filipos que talvez quisesse o trono, talvez quisesse o reconhecimento,
Talvez só trabalhasse na igreja se reconhecessem o que a pessoa fez e se lhes tecessem altos elogios no púlpito, porque o nome dela precisava ser lembrada. E aí Paulo está dizendo: olhem para ele, olhem para ele. Olhem quem ele é. Ele tinha todo o direito de estar onde estava. Ele sempre foi Deus. Ele é a pessoa que revela a imagem de Deus. Ele é a pessoa que revela a forma de Deus. Mas ele não se agarrou a isso. Algo que ele tinha direito. Glória a Deus. Algo que ele merecia. E o texto diz claramente: o ser igual a Deus. Então o que ele faz? Ele se esvazia. E aí nós temos uma palavra muito discutida por alguns teólogos, essa expressão, que ele se esvazia. Nós vemos que a ideia, os verbos vão explicar o que é. Às vezes a gente viaja criando teorias e foge do texto. Os verbos no texto vão explicar o que é esse esvaziamento. Esse esvaziamento envolve, observe o texto, aniquilou-se, a Revista Corrigida coloca: aniquilou-se a si mesmo. Observe o verbo: tomando a forma de escravo. Ele não veio como rei. Ele é rei, mas ele não veio como rei. Observe o contraste. Sempre existiu na forma de Deus, mas ele se esvazia, assumindo a forma. Nossas versões colocaram servos, mas era escravo. No texto é escravo. E aí ele diz: fazendo-se semelhante aos homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele diz tornando-se, observe como Paulo é enfático e ele é proposital nas expressões, claro, sob a supervisão do Espírito Santo inspirando o texto, mas ele usa palavras que o equivalente grego ao hebraico do Antigo Testamento faz referência a Gênesis 1, 2 e 3, quando Deus resolveu criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas é muito forte quando ele diz isso, porque ele lembra Adão. E ele lembra que aquele que foi feito por Deus, sua imagem e semelhança, quis ser Deus. E dentre tantas coisas, o que Paulo está confrontando aqui é essa síndrome pecaminosa no coração humano, em que ele gosta que o seu ego apareça. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas queremos ser Deus. Quando Paulo faz referência a Adão, então ele mostra que o Messias escolheu um caminho cuja escala de valores era invertida, usando propositalmente os termos que poderiam ser traduzidos por imagem e semelhança. Ele é como se ele dissesse assim: enquanto Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o Verbo se fez imagem e semelhança dos homens, se humilhando, se fez imagem de um escravo na semelhança dos homens. Ele escolheu o caminho inverso dos valores mundanos.
Ele escolheu humildade e obediência ao invés de orgulho e rebeldia. E aí ele diz, ele foi reconhecido claramente como gente. Quando ele usa a expressão figura humana, então ele foi reconhecido claramente. É como se ele dissesse, ele andou com as pessoas, ele sentou, ele comeu, ele cansou, ele dormiu. Irmãos, isso é o maior mistério da fé cristã. Eu não vou nunca saber lhe explicar como é que aquele que sustenta nas suas mãos todas as coisas estava num barquinho cansado, dormindo, enquanto os apóstolos lutavam contra uma tempestade. Eu não vou saber lhe explicar. O que eu sei é que pela revelação bíblica, e eu submeto a minha mente às escrituras, é que ele nunca deixou de ser Deus, mas ele assumiu também uma natureza humana por causa de mim e de você. E agora o texto diz, a si mesmo se humilhou. E aí ele vai falar de alguns aspectos da humilhação do verbo. Tornou-se obediente. Uma humilhação para o verbo. Porque Deus não precisa obedecer a ninguém. Primeiro que Ele é Senhor. Ele é o próprio legislador. Ele não deve obediência a ninguém. E quando você vai para a carta aos Hebreus, abra sua Bíblia, capítulo 5, e o versículo 8. Ele disse, ainda que ele fosse filho, filho com letra maiúscula, ainda que ele fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Essa ideia de aprender a obediência se refere, claro, ao fato de que ele nunca precisou obedecer a ninguém, mas quando ele assume forma de escravo, na semelhança dos homens, quando ele se faz imagem e semelhança dos seres humanos, ele agora de modo substitutivo, porque às vezes, eu gosto muito de frisar isso, a gente pensa que a obra redentora foi só a morte, foi só a cruz e a ressurreição. A obra redentora de Jesus incluiu desde a encarnação a sua obediência perfeita. Ele não estava obedecendo para si mesmo, ele estava obedecendo no nosso lugar. Nenhum ser humano podia obedecer e nem pode, humanamente falando, obedecer a lei moral de Deus de forma perfeita. Nós somos pecadores, a nossa natureza humana está contaminada pelo pecado. O profeta Isaías disse que até as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. A gente não pode conquistar méritos diante de Deus, mas o que ele foi fazendo, ele foi obedecendo no nosso lugar. E a sua obediência foi sendo creditada. E quando ele lá no Calvário dá o brado, está consumado, tudo que ele fez foi pego e depositado na minha e na sua conta. E a nossa dívida foi rasgada. Glória a Deus. Glória a Deus. Como ele fez isso? Obedecendo. E o texto ainda continua. Obedecendo até a morte. Mais uma humilhação. O verbo teve que morrer. Isso só foi possível por causa da encarnação. A união das duas naturezas numa mesma pessoa tornou possível a morte de Deus. Mistério. E você percebe em toda a trajetória do Novo Testamento que ele está se entregando, mas isso para o verbo é humilhante, o dono da vida, a fonte da vida. Ele mesmo disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando ele conversou com Marta e Maria, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida.
Ele é a fonte da vida. Mas ele teve que se humilhar. E ele teve que morrer. E Paulo ainda aprofunda ainda mais a questão quando ele diz: e não foi qualquer morte. Foi morte de cruz. A morte mais degradante e humilhante da época. E ele está enfatizando isso, lembrem-se, para mostrar o exemplo. E agora é quando ele diz: pelo que também Deus o exaltou. Essa palavra pode ser traduzida por super exaltou, porque é um termo que o diferencia de todas as outras criaturas. Os salvos, por exemplo, serão exaltados naquele grande dia, mas ele é o único que é o super exaltado, sobremaneira, de forma soberana. E aí ele diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. É tremendo isso. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, que a gente sabe que nome é símbolo de autoridade. Paulo vai dizer que esse nome dado a Jesus é o nome de Senhor. E aqui ele está reconhecendo a divindade dele, porque nenhum autor bíblico iria aplicar esse termo, que era um termo inclusive adotado pelo imperador, porque o imperador se achava uma encarnação da divindade. Kyrios, Senhor. É o nome que no Novo Testamento traduz o nome hebraico, aquele nome que o Senhor se revelou a Moisés, que até hoje há dificuldades de tradução, porque ele é escrito com 4 consoantes, não se sabe direito como se pronunciava. Mas a Septuaginta resolveu então traduzir todas as vezes que aparecia essa palavra no Antigo Testamento, e você vai saber aonde está essa palavra na sua Bíblia, se a sua versão for revista e corrigida, porque ela vai aparecer sempre em maiúsculo. As 4 consoantes, que é o nome que o Senhor se revelou a Moisés. E a Septuaginta, então, a tradução para o grego do Antigo Testamento, substitui essa palavra por Senhor. As nossas versões, elas adotaram a mesma metodologia. E o apóstolo Paulo, então, está usando uma palavra que só seria aplicada a Deus. E ele diz: e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. De todo nome. Glória a Deus. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando o Senhor Jesus, e a gente sabe que nome fala de autoridade. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, Mateus 28:18, que ele conversa com os seus discípulos, com os apóstolos, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E o apóstolo Paulo, ele diz que Deus então tem um projeto. Glória a Deus. Deus tem um projeto. Deus revelou isso ao profeta Isaías 45:23. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos 14:11. E ele repete esse texto aqui. Profecia de Isaías. Diz: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. E nas palavras de alguém, ele diz: não haverá 1 milímetro sequer do universo que não se submeta a esse nome. Ele diz: nos céus, na terra, debaixo da terra, todo ser confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos os autores do Novo Testamento, eles
eles sempre fizeram menção a essa exaltação do Filho. São dois aspectos, né, da obra redentora: a sua humilhação e a sua exaltação. Quando você vai para Atos 2, 33 e 36, você percebe que essa exaltação, ela se inicia na ressurreição. Quando ele ressuscita, então você percebe que ali se começa o processo de exaltação do Verbo. É muito importante a gente ler Isaías 53 também. Inclusive Isaías 53 usa um termo no capítulo 12, parte B, muito parecido com o termo que Paulo usa aqui na carta aos Filipenses. Claro, lá escrito em hebraico, aqui escrito em grego, mas ele lá em Isaías 53 e 12, parte B, o profeta diz: ele esvaziou a sua alma na morte. E Paulo então usa ele esvaziou-se a si mesmo. E se ele está fazendo referência a Isaías 53 e 12, ele está dizendo que o maior ato de humilhação do Verbo foi a sua morte, e morte de cruz. Mas agora ele está vivo. Ele está vivo. Nos países aí perseguidos, fechados, nós conhecemos uma irmã que foi fruto do evangelho num desses países. E sabe o que eles dizem? Eles dizem que muitos muçulmanos estão se convertendo a Jesus porque Jesus aparece a eles. E Jesus se revela a eles e diz: eu sou o Senhor, eu estou vivo. Muitos, esses relatos não aparecem por aí, mas Jesus está vivo e a história testemunhará o seu governo sobre todas as nações. O inferno dobrará os joelhos, todas as criaturas dobrarão os joelhos, todos estarão diante dele, reconhecendo que só ele é o Senhor. Quando você vai para Apocalipse capítulo 5, estou resumindo aqui para nós não nos prolongarmos muito, mas quando você vai para Apocalipse capítulo 5, glória a Deus, você vai ver a entronização do Cordeiro. E você vai ver que há uma pergunta. Versículo 2. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Havia um pergaminho selado com 7 selos, e somente alguém que tivesse a soberania e o poder e fosse autorizado judicialmente teria permissão para pegar esse pergaminho, quebrar os selos e desenrolar este pergaminho. E surge a pergunta: quem é digno? Será que tem alguém digno? Glória a Deus. E o texto diz que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia pegar aquele pergaminho, quebrar aqueles selos e abrir. O apóstolo João diz que ele começou a chorar porque não tinha ninguém. Então um dos anciãos apareceu e disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João disse que olhou. Esse tema do Cordeiro de Deus para João é muito importante. O evangelho de João, ele que escreveu, e ele gosta desse tema. Ele disse que olhou e ele viu no meio, na sala do trono, tinha os anciãos, tinha os seres viventes, tinha o trono, e no meio
Glória a Deus. Ele viu um cordeiro. Ele percebeu que aquele cordeiro tinha uma cicatriz, como quem tinha sido morto. Estava ali vivo. E ele disse que ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Ele está dizendo, ele tem todo o poder, porque o chifre na cultura judaica é símbolo de poder. Então 7 chifres, ou 7 pontas, ele tem todo o poder. 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo, ele tem toda a plenitude do Espírito, e ele vê todas as coisas. E ele diz que aquele cordeiro veio e tomou aquele pergaminho nas mãos. Glória a Deus. E sabe o que isso significa? Que aquele que se humilhou tem nas suas mãos o controle da história. E quando você vai para Apocalipse 19, João vê algo tremendo aqui. Glória a Deus. Existe uma batalha, a gente não vai entrar nesses pontos, mas ele viu alguém, a partir do versículo 11, um cavalo branco, e tem alguém assentado sobre ele, e ele diz, essa pessoa se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, a sua cabeça tinha muitos diademas. Essa ideia dos diademas ou das coroas fala dele como aquele que nunca perdeu batalhas, porque quando eles derrotavam os reis, eles tomavam as coroas dos reis. Então quando ele vê muitas coroas, que as nossas versões traduziram por diademas, ele está falando, ele era um cavaleiro que nunca perdeu batalha. Glória a Deus. Ele diz, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue, que lembra a vitória do Cordeiro sobre os seus inimigos e os inimigos do povo de Deus. Ele é o vitorioso. E ele diz, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E ele diz, eu vi um exército seguindo ele, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Ele diz, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Fala da sua justiça sendo executada sobre os povos. E observe o que estava escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui. E aí, quando nós meditamos nessa passagem, nós devemos concluir algumas coisas. Uma delas é que o cristianismo autêntico, o verdadeiro crente, ele precisa aprender a dar somente a Deus a glória, nunca a si mesmo. Ele precisa aprender a vencer o ciúme, a entender que ele não é o noivo. João Batista nos dá um grande exemplo, quando chegaram para ele e disseram mais ou menos assim, aquele pastor, sabe, que o Senhor batizou e agora ele está famoso, a igreja dele está assim. Os discípulos vieram falar para João Batista de Jesus, está assim, cheio de crente. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu desapareça. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós somos chamados a viver uma vida de renúncia, de sacrifício.
Dá um Mi maior. De amor em favor do próximo, a gente tem que imitar Jesus. Eu disse isso uma vez. Hoje há uma briga de temperamentos. Eu sou colérico, eu sou sanguíneo, sou fleumático, sou melancólico. Aí outro diz, eu tenho todos os temperamentos, uma mistura de cada um, não sei o que eu sou direito. E cada um se justifica no seu temperamento para agir e reagir. Mas eu quero dizer nesta noite que o único temperamento que deve ser imitado é o dele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmos. O cristianismo autêntico se opõe a qualquer espírito orgulhoso e rebelde. É o inverso de Adão. Adão, ei, eu sou imagem e semelhança de Deus e eu quero ser igual a Deus. O verbo, eu sou a própria forma, o resplendor da imagem de Deus, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Mas eu assumi a imagem e semelhança de um escravo para lhe dar o exemplo. Escute, você não vai conquistar coisas fazendo tudo do seu jeito, colocando o seu ego em primeiro lugar, achando que pode resolver as coisas colocando da sua mão. Você só vai destruir. O Senhor lhe chamou para edificar. Faça como Jesus, haja como Jesus, se pareça com Jesus, porque esse é o chamado da igreja. Chamado da igreja. E aí eu quero encerrar dizendo que, glória a Deus, que a confissão fundamental, você não precisa esperar chegar naquele dia. A confissão fundamental da igreja é: Jesus Cristo é o Senhor. Sempre que os apóstolos pregavam, eles exigiam, Atos 2:36 é um exemplo, precisa declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10, Paulo disse, porque se com o seu coração você crer e com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. É muito importante, essa confissão é tão importante que o apóstolo Paulo disse: é impossível que uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo negue Jesus. Está lá em 1 Coríntios 12:3. E ele diz também: é impossível que uma pessoa cheia do Espírito Santo não confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso se não for pelo Espírito Santo. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração.
sei que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Declare. Teu nome é poderoso. Teu nome é vida. Declare. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Você pode declarar? Cante mais uma vez. Teu nome é poderoso. Teu nome é vida. Vamos ficar de pé. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, eu quero declarar. Jesus, eu quero declarar sobre toda alma em depressão. Sobre toda alma em depressão. Declara. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Cante teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Mais uma vez, declare bem forte. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Comece a declarar agora. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão trazer a sua luz. Sobre sua família ame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. sobre a escuridão e vai trazer a sua luz. Sobre sua família ame o santo nome Jesus. Declare. Teu nome é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Levante as tuas mãos e cante isso. O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Neste momento nós queremos perguntar nesta noite se existe alguém aqui que ainda não confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Existem escolhas que nós fazemos na nossa vida que muda toda a nossa trajetória.
E essas escolhas são individuais. Eu não posso fazer por você. É você quem tem que fazer. E eu quero perguntar nesta noite, se existe alguém aqui que quer declarar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida.